presença de uma descarga purulenta, né? Então, uma secreção purulenta endocervical, uma friabilidade do colo, então aquele colo que você manipula, ele já sangra, ou só de você limpar ele já sangra, ou quando você consegue ver mais de 30 mil leucócitos por campo de Gram. Então, se você tiver 2 desses elementos, fecharia o diagnóstico aí de cervicite, tá? Qual é o grande risco aí de ter uma cervicite, né? Atingir o trato genital superior, intercorrências aí no período gravídico puerperal, aumenta o risco para infecção, transmissão do IST e sintomas desagradáveis, tá? Algumas das pacientes têm um sintoma como dor pélvica, corrimento, sangramento pós-relação sexual e dispareunia, mas a grande maioria acaba sendo assintomática. Veja, a gente vai ficar atento naquelas cervicites, principalmente causadas pela clamídia. Sabe que às vezes a gente faz uma colposcopia, aí faz uma biópsia, vem cervicite, mas veja, isso nem sempre é algo tão severo quanto a clamídia, mas vale a pena a pesquisa, tá bom? Porque existe um processo inflamatório natural do corpo, como eu falei para vocês na primeira aula, existe uma reepitelização cada 3, 4 dias. Então, isso gera um processo inflamatório natural. Então, isso por si só já pode aparecer a palavra cervicite. Mas quando a gente tem isso associado com uma clamídia, por exemplo, isso pode trazer complicações severas, como bartolinite, a cervicite propriamente dita, a endometrite, uma salpingite, peripatite e síndrome uretral. Então, toda vez, por exemplo, que eu pego uma paciente com bartolinite, né, que é aquela inflamação do cisto de Bartolin, eu sempre faço pesquisa de clamídia. A gente vai acabar tratando, né, com doxiciclina e metronidazol, mas pacientes com histórico, vale a pena a gente fazer uma pesquisa, tá? No homem, uretrite, prostatite, epididimite, nos 2 sexos, artrite, conjuntivite, proctite, e no recém-nascido pode apresentar conjuntivite e pneumonia se na hora do parto teve ali o contato, né? 70% das mulheres são assintomáticas, mesmo com a infecção de clamídia, e 50% dos homens são assintomáticos. Quais são os principais sintomas, né? Então, a mulher pode ter uma dor pélvica, ou desconforto, dispareunia, disúria, sintomas de bartolinite ou uretrite, salpingite, peripatite. Você pode fazer algumas pesquisas para você descobrir se a paciente tem ou não clamídia, cultura de células, mas o mais frequente hoje é a pesquisa molecular, né, que é por DNA, e eventualmente as sorologias podem ser feitas também. Particularmente, tem mais assertividade o PCR para clamídia, então eu peço PCR para clamídia local, né? Colo uterino, ou secreção vaginal, ou secreção endocervical, tá? Se você quiser fazer o gonococo, que vai ser nosso próximo tema, você pode pôr junto. Então, novamente, como eu falei para vocês, vocês podem usar, né, tanto o CDC como referência para vocês, quanto o manual da MS, que usa o CDC como referência, tá? E aí eles colocam aqui cervicite como uma inflamação infecciosa ou não infecciosa, que é aqueles casos que a gente vai ficar um pouquinho mais tranquilo, entre aspas, do colo de útero. Pode aparecer um corrimento do colo ou vagina, eritema, friabilidade do colo. O diagnóstico é feito de teste para infecção do colo. Mulheres são testadas para causas infecciosas da vaginite e de doenças inflamatórias pélvicas e algumas vezes são tratadas empiricamente para a infecção de clamídia e gonorreia. Então, assim, o tratamento empírico é algo que é bem preconizado. Então, naquela paciente que tem uma clínica exuberante, você examinou, viu que ela tem uma leucorreia naquele colo, dor à mobilização do colo, você pode, pela literatura, fazer um tratamento empírico e observar como essa paciente fica. Quais são os tratamentos preconizados para clamídia? Então, a gente pode... Opa! Aqui.
Lança mão da azitromicina, dose única, ou pode ser 500 miligramas, depois de 250 um dia por 4 dias, apesar que essa de 250 a gente tem dificuldade de comprar e não pode quebrar o comprimidinho, para nós faz mais sentido a azitromicina. No SUS tem de 500, você pode prescrever 2 comprimidos de uma vez só. Doxiciclina a gente usa bastante, 100 miligramas, de 12 em 12 por 7 dias, e como alternativa a gente tem a eritromicina, a levofloxacina e a ofloxacina que a gente usa menos, tá? E aqui que eu falei, a eficácia desses antibióticos são menores quando comparado à azitromicina e doxiciclina. Por isso que a gente acaba usando essas medicações. Agora que eu falei para vocês, né, que eu tava contando, qual que é a relação, né, de clamídia e o HPV, né? Então, a gente tem, quando a gente tem a presença da clamídia, a gente tem maior persistência do HPV, principalmente no alto grau, aqueles HPVs de alto grau, que eu quero dizer. A clamídia é um cofator para o desenvolvimento do HPV, modula a resposta imune e causa inflamação crônica, e a clamídia ela inibe a apoptose celular infectada pelo HPV, fazendo com que ele consiga replicar e se desenvolver melhor, tá? Então, veja, ela é como se ela deixasse um ambiente adequado para o HPV, é mais ou menos isso. Então, às vezes, já aconteceu comigo de eu pegar paciente que tinha HPV positivo e não tinha nenhuma lesão no colo, mas tinha um HPV positivo. E aí a gente fez vários tratamentos com vacina, com probiótico, vamos tomar polivitamínico e nada daquele HPV negativar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vamos pesquisar clamídia. Pesquisei clamídia e positivo. Vamos tratar clamídia. Passou 6 meses, eu fiz o controle do PCR dela, negativo para HPV. Então, assim, isso é muito importante a gente ficar atento. Então, toda vez que a gente tiver o diagnóstico de uma IST, vale a pena a gente investigar todas. Então, aquela paciente que você tem com HPV positivo, já pesquisa para tudo. Clamídia, gonococo, sífilis, HIV, hepatite B e C, tá? E aí, as cervicites causadas pelos gonococo, né? Pelo gonococo. Então, a gente tem, as mulheres ficam com mais de 2 semanas para os sintomas iniciarem, a grande maioria ficam assintomáticas, elas podem ter desconforto, dor pélvica, dispareunia. As complicações mais chatas são a doença inflamatória pélvica e que tem grandes consequências, né? A DIPA, que tem como agente aí principal a clamídia e o gonococo, né? Ela pode trazer risco de infertilidade, se não for tratada de forma adequada, sepse. Então, é uma doença bem complicada. O homem tem manifestação dos sintomas 5 dias após a infecção, 90% vão ter sintomas de uretrite, dor uretral e corrimento. Complicação dessas infecções é estenose uretral e infertilidade. E ambos podem ter aí a sepse, disseminação sanguínea, com infecções em articulação, pele e sistema circulatório, como na sepse. Então, assim, não é brincadeira essa duplinha de clamídia e gonococo, tá? O diagnóstico, então, ele pode ser feito por GRAM, né? Pode, cultura celular, mas mais frequentemente a gente tem feito aí a pesquisa molecular com PCR, tá? Então, você pede no seu pedido, solicita o PCR para clamídia gonococo, para clamídia gonococo, se você for pesquisar os dois, né? Mas PCR para Neisseria gonorreia, da onde coleta endocervical. Como que é feito o tratamento? Gente, presta atenção, olha só. O tratamento é feito com uma dose de ceftriaxona de 500 mg IM, tá? E se você tem uma pessoa obesa, tal, você vai usar 1 grama. E você vai associar a azitromicina 1 grama dose única. Não é ou, é os dois juntos, tá? Por que foi a sugestão de associar antibióticos? Porque tem observado um aumento de resistência do gonococo a esses antibióticos e na associação ainda está tendo bons resultados. Então, em vez de trocar o antibiótico, eles foram muito espertos e associaram. Aí a gente tem mais chance de resposta, tá?
Eu pulei, mas eu acho que deixa eu só ver uma coisinha se eu falo no final. Bom, não falo. Mas uma coisa que eu não pus no slide, mas que é muito importante, é o controle disso depois, tá? As pessoas têm que entender que por ser uma IST, existe uma chance de resistência ou de reinfecção. Então, a sugestão é que façam um controle de 6 meses a 1 ano, tá? Dessas duas bactérias para ver se tem o tratamento completo, tá bom? Agora o micoplasma, que a gente um colega tinha perguntado, eu vou falar um pouquinho do micoplasma aqui para vocês. O micoplasma, então, as pacientes que têm ali, elas vão ser, até 70% delas serão assintomáticas, mas quando têm sintomas, vão ter sintomas parecidos com uma infecção uretral e vaginal, então corrimento, vão ter disúria, urgência miccional eventualmente, muito comum sangramento intermenstrual. Sabe aquela paciente que você está tentando controlar o sangramento e fala para você, mas mesmo no meio da cartela eu sangro, ou eu não uso anticoncepcional, no meio do meu ciclo eu sangro? Pesquisa micoplasma, porque pode ser. Esse sinal é um sinal que chama muita atenção. Sinusorragia também, tá? Endocervicite, infecção de reto e faringe e dor pélvica. As complicações mais frequentes é endometrite, salpingite, infertilidade e artrite. O diagnóstico pode ser cultura de células, mas é bem difícil para micoplasma. O mais adequado é o PCR, novamente, que é um teste molecular, tá? E aí você coloca ali PCR para micoplasma genitálium, da onde? Da secreção endo e ectocervical, que é onde você quer pesquisar. Como a gente vai fazer tratamento, tá? Então a gente pode usar azitromicina 1 grama dose única ou doxaciclina de 12 em 12 horas por 7 dias. Leve cipro pode ser utilizado também e eritromicina também. Como existe aí a taxa aí de resistência aumentando, tem se sugerido fazer antibiograma para tentar fazer um tratamento direcionado. Já se fala de teste molecular para clamídia, gonococo, micoplasma e ureaplasma. Então, já se fala de testes moleculares, é difícil a gente ter as prefeituras que fazem. Para clamídia e gonococo é mais fácil, a gente já tem no SUS, né? Agora, para micoplasma e ureaplasma, nem sempre. Mas em outros laboratórios, qualquer laboratório que faz pesquisa molecular, vai ter, tá? Então, a minha sugestão é essa. E hoje eles têm aqueles painéis que facilita muito a vida. Então, é questão de conversar mesmo com o laboratório aqui da região, né? E ver como que eles pedem para a gente estar solicitando. Mas, na grande maioria, aquele esqueminha que eu expliquei resolve, né? PCR, pesquisa e tudo mais, isso vai resolver. Tem se sugerido o tratamento do micoplasma com doxaciclina 100 mg 3 vezes ao dia por 7 dias, associado com moxifloxacino 400 mg por 3 dias,